Nós vamos passar para as explicações pessoais, né? Eu queria pedir a permissão dos novos vereadores para até dar oportunidade para que, nas explicações pessoais, se algum vereador queira também falar alguma coisa com o assunto, então, queria pedir a permissão de vocês para que eu fosse o primeiro a usar das explicações pessoais. Algum problema? Todos concordam? Então, tá bom. Bom, eu queria, nas minhas explicações pessoais, rapidamente, falar um pouquinho sobre uma live que foi feita pelo nosso prefeito por esses dias, nem lembro o dia, né? E ele se apegou muito em uma fala que ele próprio fez, quando ele estava falando a respeito daqueles recursos que o deputado Lucas de Lima tinha destinado para a ONG dos animais, e ele, por motivo que ele justificou, não deu para investir na ONG, e ele optou por investir na saúde. E, naquele momento, ele citou que a nossa saúde estava entrando num colapso, né? E ele que citou que a saúde estava entrando em um colapso. E eu não vejo isso, né? Eu sempre, aqui na casa, e sempre nós comentamos entre nós, que a nossa saúde aqui, ela anda muito bem. Até comentei que ela poderia estar melhor, né? Que nunca você atinge o 100%, principalmente na saúde, mas que ela andava muito bem. E sempre disse também que uma das virtudes de acontecer isso é devido ao excelente quadro de funcionário que nós temos, de maneira geral, todo o quadro de funcionários em todos os setores, incluindo da saúde, que nós temos médicos, enfermeiros, recepcionistas, todos funcionários exemplares, e que eu, pessoalmente, e essa casa, em várias oportunidades, sempre dizemos que nós temos orgulho desses funcionários, né, que eles são exemplo, principalmente pelas dificuldades que passam, e muitas vezes não valorizados, como foi exemplo aqui, o plano de cargos e carreira citado pelo vereador Gerson, e também citado pelo vereador Cláudio, frisou ele em especial pela área da saúde. O problema todo dessa fala, né, que eu não entendi até agora, foi porque eu usei a palavra caos, e o prefeito disse que ele não falou caos, falou colapso, né? E, primeiro, está em caos. Quando está em caos, se conserta. Quando entra em colapso, já era. Não tem conserto mais. E eu não acho que a nossa saúde nem está em caos, nem está em colapso. Eu acho que a nossa saúde está indo muito bem. Tá? E se ela não está melhor ainda, é por causa de alguns erros de investimentos que é feito. E eu sempre digo e volto a repetir publicamente. Todos os setores da nossa cidade, todos os setores dos órgãos públicos, você pode fazer política, mas em saúde é inadmissível fazer política. Saúde cuida de vidas, tá bom? Mas eu não poderia estranhar, sabe, se de repente fosse algum, ou qualquer um de vocês, qualquer companheiro, de usar daquela maneira contra mim. Mas do prefeito eu não estranho, porque é o comportamento dele, é o jeito dele, né? É o jeitão dele, é o jeito explosivo, sabe? Ele já explodiu com tantas pessoas, né? Se eu for relatar aqui, eu vou ficar muito tempo com entidades, com ex-prefeitos, com deputados, com tanta gente. Quem sou eu para ser isento disso, né? Então, não tem problema nenhum, prefeito. Mas que fique bem claro que essa atitude, essa live do prefeito não vai mudar de maneira alguma essa parceria que a Câmara tem com a Prefeitura, sabe? Porque é fundamental, Câmara e Prefeitura, trabalhar em conjunto, trabalhar buscando melhorias para a nossa cidade. E nossa Câmara, desde quando eu iniciei aqui na presidência, claro, com a participação de todos os vereadores, nós nunca medimos esforços para dar tranquilidade para o prefeito trabalhar.
Fizemos coisas aí que qualquer Câmara do mundo não faríamos. Aprovamos um projeto de 12.400.000 para pavimentação na Avenida Panamá, recuperação da Avenida Panamá em Honduras, sem conhecer o projeto. Entendeu? Acabamos recentemente de aprovar um outro projeto autorizando o município de contrair uma dívida de 38 milhões de reais, voando. Então, inadmissível, inadmissível. O prefeito está falando da maneira que ele falou, agredindo o presidente da Câmara. Eu acolho essa agressão individualmente, porque o que nós temos, o que nós estamos fazendo por esse prefeito, como diz ele, isso na história do município nunca aconteceu, principalmente na administração passada, que ele era um crítico, assim, absurdamente da administração anterior. Diga de passagem, uma administração anterior que saiu com uma aceitação popular enorme, 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 enorme no nosso município. E o prefeito atual trabalhou todos os anos atacando, criticando, tal. Inclusive, criticou até alguns de vocês que se reelegeram com acusações absurdas, né, que se aquelas acusações fossem verdadeiras, eu não acredito que hoje ele estaria junto com vocês, porque ninguém quer estar junto com pessoas da maneira que ele acusou vocês. Então, eu tenho certeza que eram acusações infundadas, que não aconteceu. O prefeito também, só frisando mais uma vez, ele citou que eu estava falando aquilo, que eu estava denegrindo a imagem do município, e principalmente dos funcionários. Quem falou foi ele. Ele que falou que a saúde estava um colapso. E, realmente, eu concordo, ele errou muito, muito. Nós nunca podemos falar o que está ruim na nossa cidade. Se tiver ruim no entendimento dele, nós temos que administrar para melhorar, e não publicar como ele publicou. E depois jogando a culpa em mim. Eu amenizei. Eu falei, segundo a fala do prefeito, a saúde de Viema está um caos. Não, segundo a fala do prefeito, a saúde de Viema ia entrar em colapso. Colapso vem depois do caos. Tá? Então, só para... Aí ele disse que que nunca a saúde vai ficar do jeito que eu quero, porque eu faço parte de grupos políticos. Realmente, o prefeito, eu até perguntei para o Biri, ele deve ter uns 40 anos, não sei se alguém sabe exato, 40, 41, 42, vamos arredondar para 40, né? Eu tenho 65. Quando ele nasceu, eu já tinha criado time de futebol na cidade, eu já tinha feito os grupos de teatro, eu já participei de centros cívicos de escolas, eu já fui de diretoria de bairros. Então, quando ele nasceu, eu já tinha feito muito pela cidade, muito, 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 sem ser político. Daí, ingressei na vida política. Primeiro mandato meu, doutor Diogo. Doutor Diogo, para quem não sabe, com o doutor Diogo veio Fórum para a cidade, com o doutor Diogo veio o EMES para a cidade, e isso era luta, conquista. O EMES, vê os municípios que tem o EMES. E Viema tem, Nova Andradina tem, Naviraí tem, tudo pertinho. Conseguiu por lutas políticas. Tá? O doutor Diogo fez 100 casas populares, sem recurso do Estado. O Estado dava uma mixaria. Foi feito campanha, certo? Conseguindo material, conseguindo madeira, conseguindo doação de tijolos. As pessoas iam trabalhar ao final de semana, saiu a primeira 100 casas do Vale dos Sonhos. Desse grupo político eu fiz parte, sim, e tenho muito, mas muito orgulho de ter feito parte desse grupo político. Saiu o doutor Diogo, um período Zé Antônio, que hoje a Ângela é vice. Fiz parte, cheguei até a trabalhar um pouco tempo com o Zé Antônio, 3 meses, fui convidado para ir para o governo do Estado, no então governo Zeca, e eu fui para lá. Tá? De lá eu conseguia aproximar, fazia mais ou menos isso que o ex-prefeito hoje, Tuta, está fazendo com ele. Ex-prefeito Tuta, que também eu fiz parte do grupo, mesmo não sendo vereador. Tá? Na época do Zé Antônio, vocês sabem o que era prioridade na época do Zé Antônio? Matar a fome das pessoas.
As pessoas não tinham serviço, as pessoas não tinham o que fazer, as pessoas saíam da cidade para trabalhar de boia fria, de barriga murcha. O Jair pode me falar sobre isso, que ele era do bairro Triguinã. O Márcio também acompanhou. Todos vocês, os mais antigos aqui, o Zé Antônio implantou um cafezão. As pessoas saíam, tomavam café para ir trabalhar com a barriga cheia. E fiz parte do grupo do Zé Antônio, sim, com muito, muito orgulho. Trabalhando no governo, eu trouxe para cá o programa Xerogami, Minha Casa e Minha Vida, onde saiu casas, certo? E eu, trabalhando em Campo Grande, fazia parte do grupo do Zé Antônio, trouxe para cá. Muito orgulho do Zé Antônio. E trabalhei também, por 2 mandatos, com o ex-prefeito Renato, que até então era o maior adversário político do Juliano. Agora se esqueceram, ele esqueceu um pouquinho e está querendo, de repente, escolher um outro, né? Talvez é isso. O Renato Câmara, na época que ele era prefeito, eu era o único vereador no primeiro mandato, e fui eu e o finado Sandro Marcos, 2 que éramos oposição a Renato. Só com uma oposição construtiva, uma oposição diferente. E tanto é que os 4 anos que eu fui presidente da Câmara, nós conseguimos acabar com a guerra política na cidade. Uma coisa que atrapalhou muito, muito, muito o desenvolvimento de Viema. Muito. Que, se não tomarmos cuidado, o prefeito atual está querendo trazer de volta para cá. Nós temos que tomar esse cuidado para trazer, para que não aconteça isso. E, nesse período, foi muito importante. A administração do Renato, ela modernizou a nossa cidade. Ela modernizou, queira ou não queira. E isso foi muito importante. Tá? E hoje o município está conseguindo liberações de financiamento, tanto 12.400 que nós aprovamos para as 2 avenidas, como 38 milhões que nós aprovamos agora, graças a que o município está redondo. Então, gente, cada um tem a sua importância. Cada um tem a sua importância. E eu não estou aqui para julgar se o prefeito atual é o melhor que existe, tá? Que ele está fazendo coisas que ninguém nunca fez. Todas as ações que um prefeito faz, o outro nunca tinha feito. Inclusive, as pinturas, as reformas que o prefeito atual está fazendo, é porque os outros fizeram. Entendeu? Porque se os outros não tivessem feito, não teria como ele fazer. Tá? Mas eu quero também falar um pouquinho do prefeito anterior, sabe? Do prefeito Tuta. Por que eu quero falar do prefeito Tuta? Porque, logicamente, a ofensa que o prefeito me fez baseou numa fala que eu estava junto com o deputado federal Dagoberto. O deputado que apoiou muito, muito, muito a administração do ex-prefeito Tuta, colocando muito recurso na saúde, no fundo a fundo, muito, muito, muito. Inclusive, nessa administração do atual prefeito, foi colocado um dinheiro no fundo a fundo, um dinheiro que inicialmente seria para fazer um trecho de asfalto, aí depois, como já tinha projeto de asfaltar de outra maneira, sentando eu e o vereador Gercinho, que ele também foi responsável por esses 700 mil, definimos que seria comprado um ônibus rodoviário para o município, e se sobrasse dinheiro, o prefeito disse que ia investir em energia solar. Não, isso é um compromisso que tinha comigo, com o Gercinho, com o deputado. Não foi feito o compromisso e nem explicado onde foi usado o dinheiro. Segundo o prefeito, também no fundo a fundo, também foi colocado na saúde. Então, eu quero dizer que aquele deputado que estava presente, que ele nem quis citar o nome, certo? Ajudou muito, 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 muito a nossa cidade, e a gente deve muito compromisso para aquele deputado, como devemos para muitos outros que está ajudando. Bom, mas que fique bem claro, tá? Que fique bem claro, de maneira alguma, tá? Essa atitude do nosso atual prefeito vai atrapalhar
A convivência, Câmara e Prefeitura. A Câmara vai estar sempre aberta e ser parceiro. Agora, nós nunca, enquanto eu ser o presidente, nós vamos perder a nossa independência. A Câmara tem que ser independência. É 3 poderes: poder judiciário, poder executivo e poder legislativo. Nós somos do poder legislativo. Nunca nós podemos deixar que a Câmara seja um segmento da Prefeitura. E o prefeito atual, ele tem muitas virtudes, e essas virtudes estão sendo destacadas, estão sendo louváveis, baseando-se nas suas redes sociais, que a gente percebe que é só elogios, e todo mundo sonha um dia ter um prefeito como o nosso na outras cidades. Todos a gente vê pela rede social, todos. Agora, que quando alguém levar ele para lá, leva junto com os defeitos também, porque os defeitos é nós que conhecemos. Tá bom? Era isso, vereador.